Descoberta surpreendente. A família se rebela contra meu loja inacreditável social. Lucas jamais imaginou que realizar seu sonho poderia trazer tanta dor. Aos 25 anos, depois de dias e mais dias de trabalho em um escritório cinza, ele decidiu abrir a loja inacreditável. Um espaço que transbordava a cultura brasileira, repleto de cores, cheiros e histórias contadas por mãos talentosas de artistas locais. Mas o reflexo do entusiasmo no brilho dos olhos de Lucas não correspondia ao olhar crítico de suas tias e avós. Elas eram a personificação de tradições, dos postos de trabalho fixos e seguros que sustentaram a família por gerações. As jantares em família, antes simples momentos de amor e risadas, agora se tornaram um campo de batalha emocional. Você está jogando sua vida fora, garoto, gritou uma das tias em uma dessas confraternizações, enquanto a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. Os olhares desaprovadores que ele sentia como facas cravadas em seu coração. Era como se sua liberdade criativa estivesse em constante luta contra os valores conservadores que estavam arraigados na história de sua família. A atmosfera do subúrbio pulsava ao redor dele, músicas de artistas emergentes ecoavam nas feiras de rua, o aroma de churrasquinhos e pastel de feira se misturava ao cheiro de café fresco. Lucas se sentia vivo em cada esquina, em cada conversa animada com os vizinhos que agora começavam a perceber o que ele estava fazendo. A loja se tornava um ponto de encontro, um símbolo de esperança e resiliência. Mas a pressão da família e do preconceito local não dava tréguas. Quantos sonhadores se tornaram realidade, sussurrava um vizinho mais conservador, como se conhecesse cada dor que Lucas carregava. A aproximação de um grande evento comunitário, a Feira Cultural do bairro, se tornará o ápice de sua luta interna. Se a feira fosse um sucesso, a loja poderia ganhar vida própria, solidificando sua ideia. Mas isso também significava desafiar a voz de sua família, essa voz que ecoava na sua mente, pesada e implacável. Ele se via em um abismo, recuar e aceitar a conformidade ou continuar firme e correr o risco de perder tudo, inclusive o laço com quem mais amava. Em uma noite de tempestade, quando os trovões pareciam ecoar suas dúvidas, um impulso de desespero o levou a desabafar com sua mãe. Mãe, eu não estou apenas vendendo produtos. Eu estou lutando por essa cultura. Sinto que estou fazendo algo maior, mas não consigo ver isso nos olhos de vocês. A expressão dela, entre preocupação e carinho, foi um golpe no coração. Lucas viu que seus olhos brilhavam, mas ele também notou um reflexo de desalento. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão continuava densa entre eles, mas Lucas sabia que precisava encontrar um jeito de unir as duas partes de sua vida. Seu sonho e a família que ele tanto amava podiam coexistir, se ambos estivessem dispostos a falar a mesma língua, a da cultura e da conexão. Com o evento se aproximando, ele estava começando a entender que seu futuro não dependia apenas de sua loja, mas de como poderia trazer sua família para dentro desse sonho. Estaria sua família disposta a abrir os corações e se deixar levar por essa nova história? A respiração pesada e os sentimentos à flor da pele apenas indicavam que a jornada estava longe de acabar. E Lucas estava prestes a descobrir que o verdadeiro teste da vida é o amor que se tem por aqueles que mais importam. Enquanto os dias se passavam, Lucas sentia na pele a ansiedade da feira cultural do bairro se aproximando. Ele se dedicava completamente à preparação, mas não havia nada que pudesse afastar a sombra das críticas que ecoavam em sua mente. A loja estava quase pronta, cada prateleira cuidadosamente arrumada com artesanato local, com sorrisos de artistas estampados nas etiquetas, mas o medo ainda se aninhava em seu coração. Ele sabia que esse poderia ser seu grande momento, mas e se falhasse? Na manhã da feira, o céu estava azul, o sol brilhava com força e parecia que a cidade inteira havia saído para celebrar. Lucas olhou ao redor, observando as barracas coloridas que surgiam como flores em meio ao asfalto. As pessoas riam e conversavam, e a música começava a tocar. Mas, em meio à alegria, o coração de Lucas pulsava em um ritmo frenético. A lembrança daquelas conversas familiares, repletas de desaprovação, o perseguiam. E se ninguém aparecesse para visitá-lo? E se suas tias estivessem certas, colocando seus medos antes de seus sonhos? Determinando-se a seguir em frente,
ele respirou fundo e se dirigiu à frente da loja. O aroma do pão de queijo assando próximas a uma barraca vizinha entrou em seu nariz, e por um momento, trouxe um sorriso ao seu rosto. A energia vibrante da feira era contagiante, e Lucas estava ali, disposto a colocar tudo em risco para mostrar à sua comunidade o que sua loja inacreditável representava. A primeira visitante da feira se aproximou, uma jovem que olhou para as cores vibrantes da loja e sorriu. "Que lindo! Eu amo esse tipo de arte!" Ela exclamou, enquanto Lucas sentia um calor no peito. Era um sinal. E, à medida que o dia avançava, mais e mais pessoas paravam, admirando as peças únicas e o trabalho duro que Lucas havia colocado em cada detalhe. Ele se sentia compreendido, acolhido. Havia algo mágico naquele momento, algo que fazia seu coração bater mais forte. Por outro lado, o descontentamento ainda pairava. No meio da multidão, ele divisou sua família se aproximando, os rostos conhecidos capturando a alegria genuína do evento, mas também um ar de desconfiança. A tia que mais havia gritado durante os jantares parecia relutante ao dar um olhar à loja. As expressões dos membros da família flutuavam entre a curiosidade e a resistência. Eles estavam lá, mas o peso da desaprovação ainda não havia se dissipado. Com a coragem sobrecarregada de incertezas, Lucas decidiu que precisava se dirigir a eles. Uma brecha na multidão o levou até o núcleo familiar. "Oi, gente. Estão gostando da feira?" perguntou ele, com a esperança quase palpável em sua voz. A tia, com a voz tingida de ceticismo, respondeu: Parece que algumas pessoas gostam do seu trabalho, mas você realmente acha que isso vai te levar a algum lugar?" Naquele instante, Lucas sentiu o coração apertar. Ele fechou os olhos por um breve momento, buscando as palavras que poderiam unir esses dois mundos, o da loja e o da família. Lembrou-se da cultura, da luta e da paixão que o impulsionavam. Antes que pudesse responder, um grupo de jovens se aproximou, notando a conversa. "Nós amamos sua loja. Você precisa ver como estamos compartilhando suas fotos nas redes sociais." O sorriso se espalhou pelo rosto de Lucas enquanto ele olhava para sua família, e, em seguida, para os novos amigos. Era isso. A conexão que ele tanto desejava estava se formando, e seus olhos brilharam ao perceber que poderia ser a ponte entre as tradições antigas e o novo mundo que estava criando. Mas, no fundo do coração, uma sombra ainda pairava. Conseguiria de fato conquistar a aceitação de sua família? No momento em que a energia da feira envolvia seus sentidos, ele sabia que uma conversa profunda e significativa era necessária. O som da música aumentou de intensidade enquanto Lucas se preparava para um diálogo que poderia mudar tudo. Estaria sua família disposta a ouvir? A se abrir para um novo capítulo? A resposta poderia estar à porta e Lucas estava prestes a descobrir se o amor familiar poderia superar as pedras que ainda se encontravam no caminho. As palmeiras balançavam suavemente ao vento, e a música pulsava como uma batida constante no coração de Lucas. Ele sentia o olhar da família sobre si, como um peso na balança entre o sonho e a realidade. O que poderia parecer apenas uma feira para muitos, para ele era o ponto de virada. O instante em que poderia provar que ele não estava apenas jogando seus sonhos ao vento, mas os concretizando. "Escutem, começou Lucas, mas as palavras não saíam. Uma parte dele queria gritar, expressar tudo o que sentia, mas o medo da rejeição paralisava. Acha mesmo que só porque alguns jovens gostaram do seu trabalho, isso vai fazer sua loja ser viável? A tia continuou, com a bravura de quem já havia perdido a batalha antes mesmo de lutar. Lucas sentiu o rosto aquecer, mas algo dentro dele começou a se agitar, e essa indignação nutrida pela dúvida de todos esses anos emergiu. "É claro que o que eu faço tem valor." Lucas disse abruptamente, o volume da sua voz crescendo. As pessoas ao redor pararam para ouvir. O constrangimento inicial transformou-se em curiosidade. "Vocês sempre me disseram que eu nunca conseguiria nada. Mas eu estou aqui. Minha loja é mais do que uma simples prateleira de produtos. É a expressão da minha identidade, do que eu acredito." A multidão começou a se mover, alguns sussurravam em aprovação, enquanto olhares familiares ainda estavam presos à dúvida. A tia olhou para os outros familiares em busca de apoio, mas nenhuma expressão se atreveu a aparecer. Um garoto que estava admirando as peças se aproximou e levantou uma das esculturas que Lucas havia feito. "Olhem para isso. Cada detalhe, cada cor, isso não é só arte, é a alma do nosso bairro. É a história. Um reflexo de nosso povo." O garoto olhou nos olhos de Lucas e sorriu, e Lucas sentiu aquele impulso de energia mais uma vez, esse sentimento de conexão tão necessário. Nesse momento, uma voz estrondosa ecoou pela feira. Era o pai de Lucas,
que até então observava em silêncio. Lucas, escute a sua tia. Nós só nos preocupamos com você. Você se arriscou demais. Eu quero arriscar, pai. É assim que se constrói alguma coisa. Ayamoko Subia. Lucas respirava profundamente. A mistura de nervosismo e determinação pulsava em suas veias. A música aumentou à sua volta, e a feira tomava vida. As vozes, as risadas, as cores vibrantes. Ele não estava sozinho. Algo dentro dele mudará. Cada erro e rejeição se transformava em combustível. Ele viu uma criança passando com uma sacola de artesanato que ele mesmo tinha feito. O sorriso da criança era puro e genuíno, e tudo fazia sentido naquele instante. Mas ainda assim, havia um espaço vazio. O espaço da crítica não dita, das palavras engolidas, que a família ainda guardava. Quando Lucas olhou para o rosto de sua tia, percebeu que havia fragilidade, e ao mesmo tempo, o desejo de ver seu próprio sangue triunfar. Lucas se aproximou mais, decidido. Eu só peço que vocês me doutrinem com suas experiências, não com seus medos. Eu preciso do apoio de vocês para fazer isso funcionar. Prometo que vou me esforçar ao máximo. Mas, por favor, confiemos uns nos outros. O olhar de sua tia começou a ceder. Um lampejo de emoção, mas ainda cheio de incertezas e evidente. O calor e a tensão entre eles pairavam como um fio prestes a se romper. Talvez realmente devêssemos conversar depois, disse ela hesitante, a voz subindo para um tom mais suave. Foi o que Lucas precisava ouvir. E no fundo, uma nova esperança começou a brotar. Poderia finalmente encarar a família em busca de um entendimento renovado? Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo a feira de laranja e rosa, Lucas sabia que a batalha estava longe de terminar. Mas uma coisa estava clara, a conversa que ele tanto almejava tinha dado o primeiro passo. Agora, mais do que nunca, a esperança de que os laços familiares pudessem se fortalecer ou se romper estava em suas mãos. O que aconteceria quando as coisas começassem a apertar, quando surgissem novos desafios? Ele teria coragem de segurar firme seu sonho mesmo diante de tempestades. Os sons vibrantes da feira se misturavam ao palpitar do coração de Lucas enquanto ele caminhava lentamente, ainda sentindo as emoções daquela conversa fervilhando dentro de si. A afirmação de sua tia, embora tímida, era um fio de esperança que ele decidirá agarrar com todas as forças. Se havia uma chance de recuperar o apoio familiar, ele se empenharia para fazê-lo. Enquanto se afastava um pouco da agitação, buscou um lugar mais calmo, onde pudesse pensar e respirar. As cores da feira ainda dançavam em sua mente, mas agora, as palavras ecoavam mais forte. Eu preciso do apoio de vocês. O desejo de ser aceito e reconhecido flamejava nele, aquecendo suas esperanças, mas a insegurança ainda rondava sua mente, como uma sombra persistente. Então, algo peculiar chamou sua atenção. Uma barraca pequena, quase esquecida, estava repleta de objetos antigos e peças de artesanato. Uma mulher idosa, com um sorriso caloroso e olhos que pareciam conhecer todas as histórias do mundo, organizava os itens com delicadeza. Lucas sentiu um impulso irresistível de se aproximar. Essa sua loja é fascinante, ele comentou, admirando uma escultura de madeira polida. Cada peça aqui tem uma história, ela respondeu, sua voz suave como o vento que passava pelas palmeiras. Você vê, meu jovem, muitas vezes aquilo que parece simples carrega o peso de memórias e vitórias. As palavras da mulher penetraram sua alma. Lucas Soryu. Eu quero que as pessoas vejam a alma do meu bairro na minha loja, assim como você faz na sua. Você só precisa acreditar, querido. A arte é uma forma de expressar o que somos. Se você lutar pelos seus sonhos, outros também lutarão por você, ela disse, acariciando a escultura. Às vezes, o caminho é torto, mas a beleza do percurso é a superação. Com cada palavra da mulher, Lucas sentia o peso nas costas diminuir. Ele percebeu que, assim como as criações dela, seu trabalho também carregava histórias. E todas aquelas críticas e incertezas poderiam ser transformadas em luz. A noite se aproximava, e uma brisa fresca envolvia a feira. Lucas decidiu voltar, determinado a enfrentar a família. Naquele momento, ele já não se sentia tão sozinho. Mas quando ele chegou ao ponto onde havia deixado a família, a situação já tinha mudado. A tia e o pai discutiam, e seus olhares estavam turvados de emoções. O vestígio de esperança que ele havia sentido ao longe começou a se dissipar rapidamente. Eu não entendo por que você não vê. Lucas está se arriscando de novo, e não podemos permitir isso. O pai. Você só o empurra para mais longe, irmão.
Ele precisa de apoio, não de presos, a tia respondeu, sua voz entrecortada pela preocupação. Lucas estremeceu. A discussão crescia mais intensa, como uma tempestade se formando. Ele sabia que precisava intervir. Cada segundo que passava jogava mais lenha na fogueira da desconfiança. Parem! Ele quase gritou. Cada olhar se virou para ele, pesando sobre seus ombros como uma pedra. Parem de discutir e vamos conversar sobre isso. Eu não estou aqui para decepcionar ninguém. Eu só quero que acreditem em mim. Mas a tensão no ar era palpável. Suas próprias palavras ecoavam em um abismo de inquietações. O que ele faria se seu pai e sua tia não conseguissem vê-lo como um homem, mas como uma criança em busca de aprovação? Lucas, isso não é simples. Você realmente acha que conseguimos entender o que você quer? O pai perguntou com a voz hesitante, mas firme. Eu preciso que vocês se juntem a mim. Para que possamos construir isso juntos, Lucas respondeu, com o coração na boca. O silêncio foi profundo. O brilho de algumas luzes ao redor parecia se apagar, deixando apenas os olhares nervosos da família. Cada pequeno ruído da feira era um lembrete de que essa conversa tinha potencial para moldar novos rumos. Ele nunca se sentiu tão exposto e vulnerável, mas também acompanhado. O que aconteceria afinal? E se a tempestade se tornasse um furacão? O silêncio parecia se esparramar pela feira, engolindo as cores e os sons vibrantes, enquanto o ar pesava com a expectativa daquelas palavras não ditas. O coração de Lucas batia acelerado, um tambor inquieto gerando ecos monitorados. Cada olhar em sua direção trazia uma mistura de preocupação e dúvida, e ele sabia que aquele momento era crucial. Vamos ser sinceros, pai, ele começou, tentando articular seus pensamentos. Eu sei que vocês têm medo de eu me machucar, mas é hora de vocês confiarem em mim. Eu não estou mais aqui para seguir o caminho que vocês traçaram. Eu quero construir o meu, e isso significa contar com vocês ao meu lado. O pai respirou fundo, claramente lutando contra a maré de sentimentos que o atacava. Lucas, eu só quero o melhor para você. E não sei se isso é o melhor. O desespero na sua voz balançava entre a crença e a proteção, enquanto sua tia balançava a cabeça, envolta em suas próprias incertezas. E se você falhar? A tia se interpôs na conversa, a preocupação visível em seu rosto enrugado. O que vai acontecer com você? E se isso tudo não for como você imagina? E se eu vencer? E se tudo der certo? Lucas interpellou, élevant à voix masse m'entendant à calma. Essa loja, esse projeto é a minha vida. A vida que eu quero. Um espaço onde podemos todos nos reunir, onde a arte e a cultura do nosso bairro possam brilhar. Um lugar de pertencimento. Não apenas um empreendimento, uma maneira de celebrar quem somos. Os olhos de seu pai brilharam por um instante. Lucas percebeu que a ideia havia encontrado eco na alma dele. Mas e sua segurança? Você realmente acha que conseguiria? Ele ainda parecia dividido, mas as palavras de Lucas começaram a fazer efeito. Eu tenho que tentar. Mesmo que eu caia, eu prometo que vou levantar. Estou disposto a trabalhar para isso. Com o apoio de vocês, eu acredito que posso fazer o impossível. As sombras de dúvida ainda dançavam na mente de sua tia, mas havia algo mais ali. Uma impressão de esperança e renovação começou a tomar conta do espaço entre eles. O clima tenso, como um fio prestes a se romper, estava prestes a mudar. Então, no meio daquela conversa acalorada, Lucas se lembrou da mulher idosa da barraca, do que ela havia dito sobre histórias. Cada um de nós tem sua história. E eu quero que a minha seja contada. Que vocês façam parte disso. Acham que não posso fazer isso? Que sou apenas um sonho sem base? Esse é o seu sonho. A gente só quer que você seja feliz, seu pai finalmente admitiu, com uma voz mais suave. E eu serei feliz se vocês estiverem comigo, disse Lucas. Ele viu o semblante de seu pai e tia se suavizarem um pouco, como se uma fresta de luz estivesse começando a se abrir por entre as nuvens carregadas. Mas então, antes que pudesse sentir alívio, um ruído repentino interrompeu o momento. Um grito agudo ecoou pela feira, vindo de uma barraca próxima. Socorro! Alguém, por favor! A urgência na voz da mulher olhou diretamente para eles, e um pânico coletivo começou a se espalhar. Lucas virou-se rapidamente, sentindo um impulso forte de agir. Eu vou ver o que está acontecendo. Ele não pôde hesitar. Enquanto se distanciava da sua família, sentiu uma mistura de adrenalina e apreensão. Aquela cena tinha mudado tudo, mas era só o começo de algo muito maior. Ele precisaria não só do apoio deles, mas de coragem para enfrentar o desconhecido. O que ele encontraria lá?
E se a verdadeira tempestade estivesse prestes a começar? Lucas correu em direção à barraca de onde vinha o grito. Seu coração pulava no peito, enquanto a agitação da feira parecia se intensificar. O cheiro de frutas frescas, o murmúrio de vendedores e o barulho de risadas se tornavam uma só confusão de sons, mas nada disso importava naquele instante. Havia uma pessoa precisando de ajuda, e ele não podia ficar parado. Quando chegou à barraca, uma cena caótica se desenrolava diante de seus olhos. Uma mulher idosa estava caída no chão, cercada por algumas pessoas que tentavam ajudá-la. Seu rosto estava pálido, e havia uma expressão de dor e pânico que deixava Lucas angustiado. Ele não hesitou. Deixe-me ajudar, gritou, abrindo caminho entre os curiosos. A umidade do ar parecia pesada quando ele se agachou ao lado dela. O que aconteceu? O que posso fazer? Ele pegou sua mão, que estava trêmula, e procurou conforto em seu olhar. A mulher balançou a cabeça, lutando para falar. Um dos espectadores logo explicou. Ela desmaiou, mas não sabemos por quê. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. O médico da feira estava longe, e o tempo parecia se arrastar. Ela precisa de água e um lugar fresco, disse alguém. Vamos levá-la para a sombra. Lucas decidiu, determinado. Com a ajuda de mais algumas mãos, eles cuidadosamente ergueram a mulher e a levaram para um canto mais tranquilo da feira, abaixo de uma árvore frondosa. O murmúrio preocupado da multidão estava lentamente sendo substituído por incentivos e esperanças. Ele sentia a pressão, mas também a força da comunidade. Você está bem? Pode ouvir a minha voz? Lucas perguntou, segurando sua mão com mais firmeza. Ela acenou lentamente, os olhos se arregalando ao perceber que havia alguém ali por ela. Ele quase não acreditou quando a mulher conseguiu murmurar, meu coração. Um calafrio percorreu sua espinha. Lucas se lembrou da importância de agir rápido. Alguém pode ir buscar um médico ou um farmacêutico. Uma jovem se levantou, disparando em busca de ajuda. Enquanto aguardavam, algo inesperado aconteceu. A mulher começou a contar uma história em meio às suas dificuldades para respirar. Um dia, eu sonhei em abrir uma loja, um lugar onde todas as histórias se encontrassem. Lucas deixou suas palavras penetrarem em sua mente. Era como se aquelas histórias finalmente estivessem se entrelaçando com a sua. Finalmente, o médico chegou, e Lucas sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. A profissional rapidamente avaliou a situação e começou a agir. Ele se afastou um pouco, observando a mulher receber os cuidados necessários, ainda com o eco das suas palavras vibrando em sua mente. Estava tudo bem, mas o que ele sentirá ali, a conexão criativa, nunca o deixaria. E se aquele momento de vulnerabilidade não fosse apenas um acidente? E se fosse um sinal de que deveria seguir adiante pela sua própria passagem? Enquanto a mulher era atendida, Lucas virou-se para olhar a feira novamente. As pessoas estavam ainda ali, preocupação em seus rostos, mas havia uma nova energia no ar. Algo estava prestes a acontecer. Não era apenas sobre a loja ou seu sonho. Era sobre comunidade, histórias e o que realmente significava pertencer. De repente, uma ideia ousada surgiu em sua mente, e ele percebeu que esse poderia ser o momento de unir a comunidade em torno do que ele realmente queria construir. Mas ainda havia tanto à sua frente. O que ele deveria fazer agora? Como traria todos para sua visão? E se essa nova narrativa se tornasse a verdadeira força por trás do que estava construindo? As perguntas fervilhavam enquanto a feira continuava a pulsar ao seu redor. Lucas estava absorto em suas reflexões quando um burburinho começou a se espalhar pela feira. As vozes se misturavam, e Crescente entrelaçava-se com a urgência do momento. Ele se virou, curioso, e viu que uma multidão começava a se formar ao redor de uma barraca diferente. Algo estava acontecendo, e a intuição de Lucas o dizia que podia estar ligado àquele novo impulso que sentia. Vamos lá ver. Ele se juntou ao grupo, os pés começando a se mover sem que ele sequer pensasse. O coração batia rápido, ansioso pela expectativa do desconhecido. A cada passo, Lucas sentia que a energia envolvente da feira pulsava também dentro dele, como se as histórias contidas ali o chamassem para adiante. Quando chegou perto, viu um homem alto, com uma postura confiante, gesticulando com paixão. Suas palavras cortavam o ar como lanças afiadas. Precisamos apoiar nossos artistas locais. É hora de dar voz às nossas histórias e celebrar a cultura que nos une. O queixo de Lucas caiu. Esse homem, um artista, estava apresentando uma ideia que parecia brotar diretamente de sua própria essência. A visão em torno dele era irresistível. Pinturas vibrantes, esculturas de barro,
e músicos tocando músicas apaixonadas. Era um espetáculo de cores e ritmos que representava a cultura da comunidade. Um impacto de luz cheia de promessas estava sendo construído diante de seus olhos. Isso tudo é fantástico! Lucas exclamou, seu coração inflado com animação. Ele logo percebeu que a loja que estava planejando não poderia ser apenas um espaço, mas um centro pulsante de todas essas histórias. Um lugar onde a arte e a cultura se entrelaçassem, muito além do que ele havia imaginado. Enquanto articulava essa visão em sua mente, o artista levantou a mão e fez um apelo à multidão: vamos nos reunir. Para criar um espaço onde todos possam se expressar e compartilhar suas experiências. Um verdadeiro lar da nossa cultura. Lucas se viu inundado por um desejo ardente de se unir a essa causa. Mas, ao mesmo tempo, um receio começou a brotar dentro dele. Ele não fazia ideia de como poderia conectar-se com as pessoas certas para fazer isso acontecer. Como ele faria para que a ideia dessas histórias coletivas deixasse de ser um sonho e se tornasse uma realidade? A multidão respondia de maneira fervorosa à proposta do artista. Lucas viu rostos conhecidos se iluminarem com esperança e entusiasmo. Cada um deles parecia ansioso para colaborar e contribuir. Mas, ao virar-se, ele também notou que alguns olhares eram céticos e até insatisfeitos. A força que grudava na ideia era inegável, mas a resistência começava a manifestar-se, como se uma sombra ameaçasse ocultar a luz brilhante que se formava ali. De repente, um conhecido mais para trás gritou: e quanto aos custos? Vocês já pensaram em como isso vai ser sustentado? A pergunta foi como um grito na calada da noite. Uma tensão surgiu entre as vozes entusiasmadas e os céticos. Lucas sentiu o frio na barriga. As dúvidas estavam ali, latentes, prontas para desmoronar o que poderia ser um lindo sonho. Com a verdadeira visão da loja pulsando em sua mente, Lucas teve que decidir: se unir àquela conversa, apresentar sua proposta, ou decidir permanecer como mero observador de eventos. Enquanto a conversa escaldava e a resistência surgia, a pergunta ecoava: ele realmente tinha coragem de encarar isso? E se sua própria família não apoiasse sua visão? Como ele lidaria com seu passado e a expectativa dele sobre ele? E assim, enquanto as vozes se entrelaçavam ao seu redor, Lucas sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O calor do sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto a feira vibrava com um frenesi contagiante. Lucas olhou ao seu redor, sentindo um turbilhão de emoções. O artista, ainda no centro da conversa, continuava a falar, mas as dúvidas ecoavam na mente de Lucas. O clima de expectativa fazia seu coração pulsar, mas aquela pergunta ressoava com força como sustentar uma ideia grandiosa quando a base estava repleta de incertezas. Mergulhado em seus pensamentos, ele lembrou-se de sua família. Como eles reagiriam ao ouvir sobre seus planos? A imagem da mãe, sempre tão prática, surgia em sua memória. Isso é uma loucura, Lucas. Ela provavelmente diria. Você precisa de um emprego de verdade, não disso. O peso da expectativa familiar era real e ameaçador, como uma sombra que teimava em não se afastar. Enquanto os murmúrios da multidão continuavam, ele tomou coragem e se aproximou do artista. Com a voz tremendo levemente, perguntou: e quanto à gestão financeira? Podemos contar com o apoio da comunidade? O artista sorriu, como se esperasse essa pergunta. Claro! Precisamos de todos para contribuir, essa é a beleza da construção coletiva. As palavras ambravam inspiração, mas Lucas não conseguia evitar a sutil sensação de que a responsabilidade pesava sobre seus ombros. Alguns otimistamente já começaram a imaginar o que poderia ser. Do grupo, uma mulher de cabelos cacheados gritou: vou oferecer uma exposição mensal das minhas pinturas. A expressão de entusiasmo contagiou a multidão, que começou a ecoar sugestões e ideias. Mas aos poucos, Lucas notava um movimento contrário, murmúrios baixos, rostos franzidos com desconfiança, ainda alimentando as dúvidas sobre viabilidade. Ficou claro para ele que, para transformar a ideia em algo palpável, seria necessário mais do que amor pela arte. Era preciso lidar com cada um daqueles desafios, com aqueles que apoiavam e também com os que estavam hesitantes. E, mais importante, teria que encarar sua família, revelar a ele sua visão e a verdadeira paixão que o estava consumindo. Como num feixe de determinação, Lucas decidiu que enfrentaria isso. Porém, antes de tomar qualquer atitude, ele precisava reunir mais informações. Um pequeno planejamento, quem sabe? Lembrou-se da biblioteca da cidade, um local que sempre teve um lugar especial em seus conhecimentos. O que procuraria? Informações sobre projetos comunitários,
parcerias e gestão em coletivos. Ele se despediu do grupo, não sem antes sentir um misto de ansiedade e excitação subir por seu corpo. Cada passo que dava o aproximava de um novo entendimento sobre o que estava por vir. Ao se afastar da feira, ouviu alguns ainda discutindo. As vozes ecoavam como se quisessem envolvê-lo, mas ele apenas olhava para frente, determinado a descobrir a verdade em sua jornada. Ao chegar em casa, a casa estava silenciosa, exceto pelo som do relógio marcando o ritmo do tempo. Lucas parou na entrada, hesitando. E se eles não entenderem? E se opuserem? E se tudo der errado? Aquelas questões giravam em sua mente como folhas ao vento. Mas então, uma pequena voz interna o encorajou. Se não tentar, nunca saberá. Com esses pensamentos, foi até sua mãe e viu seus olhos cansados, mas também curiosidade. Ele respirou, preparando-se para a conversa que mudaria tudo. Antes de conseguir falar, ela rompeu o silêncio. Lucas, você está diferente. O que está acontecendo? Naquele momento, ele percebeu que a resposta poderia mudar o rumo de tudo. Mas o que ele não esperava era que a história da sua vida se tornaria um desafio muito maior do que ele jamais imaginara. E, enquanto balançava as pernas nervosamente, um novo pensamento passou por sua cabeça: e se a própria família se rebelasse contra a ideia de sua loja maravilhosa? Então, a chave da transformação estava a um passo de ser virada. Lucas sentiu um frio na barriga. O ar parecia mais denso à medida que começava a falar. Ele encostou a mão na parede, buscando apoio. Mãe, eu quero abrir uma loja comunitária. Um espaço onde artistas como eu possam se reunir, expor e vender seus trabalhos. Um lugar que seja mais do que um comércio, um ponto de encontro, de cultura e criatividade. As palavras saíram rapidamente, como se fossem uma catarse. Ele olhou nos olhos da mãe, buscando uma centelha de apoio. Mas a resposta dela foi imediata, quase automática. Lucas, isso não faz sentido. Você tem um futuro garantido se continuar no caminho que está. Esse sonho é só um devaneio. O coração de Lucas afundou. Ele tentará. Simplesmente tentará. Mas aqueles olhos que um dia brilharam de orgulho agora refletiam preocupação. Você não entende, mãe. Isso é importante para mim. A arte é minha vida, não posso apenas abandoná-la. Mas você precisa ser prático. Na vida, as contas não esperam e a arte não paga as despesas. O tom dela ficou mais intenso, e Lucas sentiu um aperto no peito. As lembranças das brigas do passado, das palavras que muitas vezes cortavam como facas, voltaram à sua mente. Ele sabia que essa era uma batalha antiga, mas agora estava em jogo algo que considerava essencial: seu sonho. Minha arte não é só um hobby, é o que eu amo. E se eu nunca tentar, vou viver dando voltas nesse mesmo lugar para sempre, Lucas respondeu, com a voz tremendo, quase suplicando para que ela entendesse. A sala parecia encurtar-se. O olhar dela, que momentos atrás era de curiosidade, agora mostrava uma mistura de raiva e desespero. Lucas decidiu que não poderia parar, precisava explicar tudo, cada parte daquele plano ambicioso. Vamos fazer reuniões, envolver a comunidade, ser vários juntos. Acredita que alguém não vai ajudar? Vamos colocar essa ideia em prática. Eu vou lutar por isso. E se você falhar? E se as pessoas não apoiarem? Você se machucará, Lucas. A frustração dela ressoava, mas ele já não podia mais ouvir. O nó na garganta aumentava a cada palavra. Ele tinha uma visão, um desejo ardente de mudar, de ser mais do que um funcionário de escritório. Eu prefiro tentar e fracassar do que nunca fazer nada. O que queremos da vida se não seguir o coração? O silêncio tomou conta do ambiente, e Lucas percebeu que, de alguma forma, a discussão tinha ido além. Não era apenas sobre a loja. Era sobre quem ele queria ser. Nesse instante, a porta do quarto se abriu. Graça, sua irmã mais nova, entrou, percebendo a tensão. Sua expressão era de confusão. O que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? Lucas olhou para a irmã, um lembrete de que sua luta também era por aqueles que amava. Ele pensou, o que se eu pudesse inspirá-la? Mas a expressão da mãe em relação à irmã transformou a esperança em dúvida. Afinal, poderia eles, juntos, apoiá-lo ou a resistência se tornaria um fardo ainda maior? Não se preocupe, Graça. É só um desentendimento sobre o que quero fazer, Lucas disse, tentando suavizar a situação. Mas ele sabia que as palavras não eram suficientes. O silêncio voltou, profundo e pesado. Lucas sentia que a casa inteira estava tensa. Por um lado, ele tinha um sonho pulsando dentro dele,
Por outro, a realidade que sua família apresentava parecia uma barreira intransponível. Assim que a irmã saiu, e a conversa se arrastou, Lucas decidiu que precisaria de um argumento sólido. Uma prova de que sua ideia era viável. E se fizesse uma reunião com as pessoas da comunidade? A ideia de se reunir com outros artistas e colegas de bairro balançou sua mente. Mas enquanto elaborava sua estratégia, outra preocupação surgiu. O que aconteceria se a própria comunidade não se interessasse? E se a rebelião que temia se mostrasse maior do que imaginava? Ao anoitecer, Lucas se encontrou de frente com a verdade. O caminho para o seu sonho seria muito mais complicado do que ele pensara. Mas ele não tinha como voltar atrás. Ele respirou profundamente, decidido a perseverar, mesmo que isso significasse enfrentar a própria família e a incerteza da sua ideia. E agora, com um novo dia se aproximando, ele sentia que precisava de coragem, determinação, acima de tudo, apoio. Mas como conseguir isso, quando tudo parecia se desmanchar ao seu redor? As perguntas se multiplicavam como estrelas no céu. A luta estava apenas começando. A feira cultural pulsava de vida ao redor de Lucas, mas em seu interior, uma tempestade se formava novamente. Ele havia feito tudo o que podia, empurrado por um desejo ardente de conectar sua arte à sua comunidade, mas cada passo parecia levar a mais dúvidas e mais resistência. O sonho de sua loja comunitária se tornará um campo de batalha, e ele estava prestes a entrar em uma luta maior do que jamais imaginara. Lucas respirou fundo, sentindo o aroma de milho cozido e a música animada ao fundo. Ele não podia permitir que a voz da dúvida o paralisasse. Com o coração agitado, decidiu que na próxima semana, realizaria uma reunião com os artistas locais, coletivamente buscando apoio e expertise. Esta era sua chance de concretizar a visão que tinha para a loja inacreditável. Naquela noite, ele chegou em casa determinado a compartilhar seu plano com a família. Olhou para o rosto de sua mãe, a expressão exausta ainda pesava sobre eles. Mãe, estou reunindo os artistas do bairro. Quero realizar um sonho que pode beneficiar a todos. A loja não é só minha, é de todos nós, explicou Lucas, com a voz embargada, mas firme. Você e suas ideias malucas. Como pensa que pode simplesmente reunir todos e achar que isso vai funcionar? A mãe o interrompeu, aquela velha resistência voltando à tona. Porque eu acho que podemos acreditar no potencial da nossa cultura. A feira estava cheia de vida e energia. Podemos capturá-las na loja. Lucas insistiu, a paixão torrencial em seu olhar. Mas ao perceber que não estava fazendo a conexão que desejava, sua energia começou a desvanecer. A vida não é apenas sobre sonhos, Lucas. Precisamos de segurança. A mãe respondeu, a voz endurecida por uma preocupação que ele finalmente começava a compreender. E se eu falhar, mãe? E se eu não conseguir? Eu prefiro tentar do que viver a vida sem o que realmente me faz feliz, Lucas respondeu, pondo em risco o que sentia, mas sabendo que se sua família não estivesse disposta a apoiar seus sonhos, tudo que havia construído até agora poderia desmoronar. O silêncio se estendeu entre eles, e Lucas decidiu que era hora de mudar a abordagem. Então, me ajuda a construir isso, ele pediu com sinceridade. Você sempre me disse que eu poderia conquistar o que quisesse. O que acha de lutar ao meu lado? Podemos mostrar a todos como a arte pode transformar não só uma loja, mas a vida de todos nós. No fundo de seus olhos, Lucas viu uma centelha de empatia começar a se acender. Pela primeira vez, sua mãe parecia disposta a ouvir. O diálogo transformou-se de um embate em uma conversa significativa. E, com a conversa, ele começou a ver um caminho surgindo entre sua arte e os valores familiares. Assim, aquela semana passou a expectativa e a ansiedade crescendo à medida que Lucas se preparava para a reunião. Ele enviou mensagens para os amigos artistas, espalhando o convite pela comunidade, e logo recebeu respostas entusiásticas. As vozes de apoio começaram a se elevar, e com cada mensagem, ele sentia que a luz do seu sonho estava se tornando mais brilhante. No dia da reunião, um grupo diverso de artistas se reuniu na praça local. Pintores, escultores, músicos, todos compartilhavam uma mesma paixão. Os olhares brindavam expectativa e esperança, e José, um amigo de Lucas que era também músico, foi o primeiro a se manifestar. Temos uma chance incrível de unir nossas histórias e talentos aqui. A loja pode ser um lugar para mostrar quem somos. O entusiasmo era contagiante, e enquanto cada um começava a compartilhar suas ideias, Lucas viu como a arte tinha o poder de fazer as pessoas se unirem. O que começou como um sonho pessoal rapidamente se transformou em um compromisso coletivo. As ideias fervilhavam, e ele percebeu que não só estava construindo uma loja,
mas um movimento. Quando terminou a reunião, uma onda de empolgação varreu Lucas. Ele mal conseguiu dormir naquela noite, pensando em como poderia fazer a loja inacreditável não apenas um espaço físico, mas um núcleo onde todos tivessem voz e vez. Agradavelmente surpreendido, no dia seguinte, Lucas chegou em casa e encontrou sua mãe aguardando com um sorriso tímido. O que você está fazendo esta noite? Eu estava pensando que poderia ajudar com a parte de organização da loja, ela disse, quase sem acreditar nas próprias palavras. Um calor inundou o coração de Lucas. Mãe, você quer ajudar? Sim, estou começando a entender o que você deseja. Se é importante para você, é importante para mim também, ela respondeu, finalmente abrindo portas para a colaboração e a aceitação. Nos dias que se seguiram, a loja ganhou vida. Juntos, eles trabalhavam nas prateleiras, decorando com obras de arte vibrantes que capturavam a essência do bairro. Lucas não estava mais sozinho. Sua mãe e sua irmã se uniram a ele, oferecendo apoio e amor. Finalmente, chegou o dia da inauguração. A comunidade estava reunida, e o ambiente pulsava com uma mistura de nervosismo e expectativa. Amigos, vecinos e familiares. O coração de Lucas acelerava enquanto observava as pessoas entrando e admirando o que haviam criado juntos. Ele olhou para sua mãe, que sorriu e acenou, cheia de orgulho. O cheiro de café fresco e o som de risadas preenchiam o ar. E ali, naquele momento único, Lucas fez a escolha mais importante de todas: não desistir de seus sonhos, mas também abrir-se para o amor e a aceitação da família. A loja inacreditável foi mais do que um sonho realizado. Tornou-se a materialização da cultura, do amor ao próximo e da força das histórias que haviam se entrelaçado. E, enquanto o sol se punha, tingindo o céu com cores vibrantes, Lucas sabia que estava exatamente onde deveria estar, pronto para abraçar o futuro que o aguardava. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem essa mensagem de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.